agora a gente vai estar vendo, então, os músculos da perna, tá? E aí, a gente vai abordar dois aspectos que são extremamente importantes. O aspecto da insuficiência muscular ativa, que na verdade, a gente tem insuficiência muscular ativa e insuficiência muscular passiva, tá? Então, onde entra esse aspecto da insuficiência muscular? Então, é para aquele aluno que, quando vai na academia, pergunta muitas vezes para o treinador como que ele vai fazer para fortalecer a panturrilha. Nossa, fortaleço a panturrilha sentado ou fortaleço a panturrilha em pé? Então, eu sempre falo para meus alunos, tem muita gente que chega lá e fala assim, tanto faz. Tem o exercício sentado, tem o exercício em pé. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, nunca é tanto faz. Se tem um exercício sentado e tem um exercício em pé, significa que eles priorizam grupos musculares diferentes. Então, normalmente, a pessoa que fala tanto faz é porque ela não tem conhecimento. E quando a gente pensa no tipo de trabalho que a gente está fazendo, quando a gente está falando em trabalhar sentado, fortalecer a panturrilha sentado, com o joelho flexionado, ou fortalecer a panturrilha em pé, com o joelho estendido, significa que a gente está priorizando um grupo muscular ou outro grupo muscular. Felipe, eu vou priorizar que grupo muscular? Eu vou priorizar gastrocnêmio, que são os superficiais, ou vou priorizar o solear? Depende. Depende do quê? Depende do seu objetivo. Tá? Então, sempre, isso aí não tem um certo e não tem um errado. Então, o certo é trabalhar sempre fortalecimento com o joelho estendido? O certo é trabalhar sempre fortalecimento com o joelho flexionado? Não, na verdade, não tem certo ou errado. Tá? O trabalho ele tem que ser direcionado para cada tipo de pessoa e para cada objetivo. Tá? Então, se eu pensar, por exemplo, num cara que gosta de praticar atividade física pedalando, então eu gosto de fazer pedalada, eu tenho que pensar o seguinte, qual é o movimento que ele faz? Quando ele contrai essa panturrilha com mais eficiência, o joelho dele está flexionado ou o joelho dele está estendido? Então, se eu for parar para pensar na pedalada, no ciclismo, ele está pedalando e o tempo todo o joelho dele está semiflexionado. Então, esse indivíduo, ele tem um fortalecimento muito maior do solear do que um fortalecimento do gastrocnêmio. Como o solear, ele é profundo, tá? Ele é profundo e ele é um ventre só, a gente vai estar observando ele aqui, ó. Então, eu tenho aqui, nos meus músculos posteriores, eu vou encontrar dois aqui, ó. Tá? Vou aumentar o tamanho deles aqui. E a gente pode observar o seguinte. Esse daqui, que a gente está vendo mais superficial, é o gastrocnêmio. Tá? Então, a gente vai ter uma camada superficial. Tá? Na camada superficial, então, que é o nosso gastrocnêmio, a gente vai ter a cabeça ou porção medial e cabeça ou porção lateral, que a gente pode marcar aqui, ó. Esse aqui vai ser a minha cabeça medial. Essa aqui vai ser a minha cabeça lateral do gastrocnêmio. Tá? Só que aqui do outro lado, que eu vou botar do mesmo lado, não está marcando. Vou botar aqui do outro lado, cabeça lateral do gastrocnêmio. E, na verdade, a gente vai ter o seguinte. A cabeça medial e a cabeça lateral se juntam para formar, então, a aponeurose e depois o tendão calcâneo. Só que se a gente parar para tirar isso aqui, se eu tirar o gastrocnêmio, eu vou perceber que embaixo do gastrocnêmio, aqui eu tirei o solear, vou perceber aqui que embaixo do gastrocnêmio vou ter um outro músculo. E esse músculo profundo, então, é o nosso músculo sóleo ou solear, tá? Então, vamos colocar ele em destaque aqui, tá? Esse músculo profundo aqui é o nosso músculo sóleo ou músculo solear. Se eu parar para observar, diferente do gastrocnêmio, o que eu tenho? O solear, ele vai ser monoarticular. Por quê? Porque ele vai ter a sua origem logo abaixo aqui do joelho, ou seja, pegando um pouquinho aqui a cabeça da fíbula, mas pegando muito mais o compartimento posterior da tíbia. Depois ele vai descer e lá embaixo, então, ele vai se inserir na tuberosidade do calcâneo através, então, do tendão calcâneo, que a gente conhece, então, como tendão de Aquiles. E esse cara aqui, que é o músculo biarticular, né, nosso gastrocnêmio. O nosso gastrocnêmio, então, ele está saindo da tíbia. Então, ele sai de cima dos côndilos tibiais. Então, aqui eu vou ter a minha cabeça lateral e aqui que eu tirei, eu teria minha cabeça medial. Então, eu vou sair de cima, então, na parte superior, então, do côndilo lateral e do côndilo medial, né? E depois esses dois ventres se juntam para formar também a aponeurose do tendão calcâneo, que vai se juntar lá com o sóleo e para formar, então, o tendão calcâneo. Por que é importante a gente discutir sobre isso? Tá? E por que é importante a gente falar desses dois músculos aí, ou desses dois ventres aí, quando a gente está pensando, então, nesse tipo de atividade? Quando eu estou pensando, por exemplo, em atividades relacionadas aí
a marcha, relacionados aí à pedalada, porque são dois músculos que trabalham, então, com plantiflexão. Quando eu penso no gastrocnêmio solear, eu estou pensando em dois músculos que são flexores plantares. Qual o movimento que a gente mais faz durante a marcha? Flexão plantar. Ah, Felipe, mas eu faço dorse também, porque eu trabalho tibial anterior para fazer, então, para iniciar. Quando a gente está falando de fases da marcha, né, eu tenho fase de apoio, fase de balanço, e na fase de balanço, então, no finalzinho da fase de balanço, até a primeira fase, que é a primeira fase de apoio, que é a fase de toque do calcanhar, né, eu vou ter primeiro uma contração do tibial anterior. Depois, porque eu preciso bater com o calcanhar, então não posso bater com o pé equino, com o pé desabado. Depois, na segunda fase, que é a aceitação de peso, eu vou ter uma contração excêntrica do tibial anterior, ele vai soltando o peso, e aí a gente vai ter a fase de aceitação de peso, então. Aceitação de peso, né? Aí eu vou ter a fase de balanço de apoio médio, apoio final, beleza. Mas o trabalho mais efetivo aí, muscular, durante a fase de apoio, vai ser na saída, porque eu vou ter que impulsionar e projetar esse corpo para frente. E quem faz isso? Quem faz isso, então, é a nossa panturrilha. Então, nosso tríceps sural, nosso gastrocnêmio e nosso solear. E a gente vai falar depois dos fibulares, tá? Que os fibulares também são plantiflexores, mas eles são muito menos eficientes aí. Então, voltando para o nosso raciocínio, trabalhar em pé ou trabalhar sentado? Fortalecer a panturrilha sentado ou fortalecer a panturrilha em pé? Em pé seria com o joelho estendido, tá? Sentado, então, com o joelho flexionado. Então, o que eu estou pensando, na verdade, é na flexão ou na extensão de joelho. Eu vou mudar um pouquinho a apresentação para a gente ver como ficaria isso aqui, então, quando a gente pensa disso aqui, então, na nossa lousa digital. Quando eu pensar aqui, quando eu fizer um desenho aqui, a gente vai ter que tentar observar como que vai ficar isso aqui, então, na nossa lousa. Quando a gente para pensar nisso, então, a gente vai trabalhar com um conceito que a gente chama de conceito de insuficiência muscular. Tá? E dentro desse conceito de insuficiência muscular, eu tenho dois tipos de insuficiência muscular, que a gente chama de insuficiência muscular ativa e insuficiência muscular passiva. Se eu pegar o meu indivíduo e colocar ele aqui, vamos supor que isso aqui seja a minha coxa, aí eu faço uma curvinha aqui entra a minha perna, tá? E aqui eu não sou um craque do desenho, mas vamos supor que o cara está sentado aqui, tá? E sentado aqui, então, a gente vai desenhar ele aqui. Então, a gente vai colocar ele sentado aqui. E aí, sentado, então, o que a gente vai estar fazendo? Eu vou pedir para ele fazer esse movimento. Eu boto esse cara sentado aqui, e aí sentado, a gente vai colocar uma resistência, então, aqui embaixo. E aí a gente vai pedir para ele fazer esse movimento aqui, ó. Ou seja, levantar o calcanhar. Toda vez que eu estou pedindo para ele fazer um movimento de levantar o calcanhar, então, eu estou trabalhando essa musculatura aqui, que vai ser a minha musculatura posterior. Ela tem inserção lá na tuberosidade do calcâneo e tem inserção lá em cima. Só que, se eu parar para pensar, qual é o músculo que eu estou priorizando aqui? Aqui eu estou priorizando o meu músculo solear. Felipe, por que eu estou priorizando o músculo solear? Porque se a gente parar para pensar, o nosso músculo solear, ele vai ser flexor plantar. Então, toda vez que eu penso no solear, o que ele faz? Flexão plantar. Só flexão plantar? Sim, só flexão plantar. Por quê? Porque ele vai ser um músculo monoarticular, tá? Ou seja, ele cruza uma única articulação, ele faz movimento em uma única articulação. Que articulação é essa? A articulação do tornozelo. Beleza. Felipe, mas e o gastrocnêmio? Se eu pensar no gastrocnêmio, a inserção do gastrocnêmio não está aqui. A inserção do gastrocnêmio está aqui, ó. Está no côndilo femoral, então ela cruza duas articulações. Então eu posso falar que o nosso gastrocnêmio, tanto medial quanto o gastrocnêmio lateral, ele vai ser um músculo biarticular. Se ele é um músculo biarticular, significa que ele faz movimento, tanto no joelho quanto no tornozelo. Então qual é o movimento que ele faz? Ele faz flexão plantar, mas ele também faz flexão de joelho. Aí muita gente pensa assim, Felipe, mas então
Nesse movimento aqui, eu deveria estar priorizando quem? O gastrocnêmio. Por que o gastrocnêmio? Porque esse cara aqui, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo flexão plantar e flexão de joelho. Então, não é exatamente o que o gastrocnêmio faz? Sim, é exatamente o que o gastrocnêmio faz. Mas por que ele não está priorizando o gastrocnêmio e sentado, ou seja, com o joelho flexionado, ele está priorizando o solear? Aí entra o nosso conceito, que a gente chama de conceito de insuficiência muscular. O que significa insuficiência muscular ativa? O que acontece é isso aqui, ó. Quando eu tenho um músculo aqui, eu vou ter em todo o músculo as extremidades, que são os tendões. Então, tem um tendão aqui, tendão aqui. Independente se ele é monoarticular ou se ele é biarticular, a gente fala que o músculo ele tem uma propriedade importante, que vai ser a nossa propriedade elástica. Ou seja, todo músculo tem uma propriedade importante, que é a nossa propriedade elástica. O que significa elasticidade? Diferente do que muitas pessoas pensam, elasticidade não significa capacidade de deformar. Capacidade de deformar é complacência, tá? Elasticidade significa a capacidade de deformar e voltar para a posição inicial com a mesma intensidade. Então, quando eu pego um elástico, uma borrachinha, por exemplo, antigamente a gente ia no banco, ia sacar um dinheirinho, tudo, pegava um pouquinho mais de dinheiro, o cara botava com uma borrachinha elástica, amarela. Hoje em dia a gente não manuseia mais dinheiro, né? Tudo no Pix, no cartão e tudo, mas a gente quase não trabalha mais com essas borrachinhas. Perderam meio que a função. Mas aquela borrachinha a gente percebeu o seguinte: quando a borrachinha ressecava, a gente falava que ela tinha perdido a elasticidade. O que significa perder a elasticidade? Ela tinha perdido a capacidade de esticar? Não. Ela tinha perdido a capacidade de voltar. Então ela não apertava mais. Não apertava mais a nota. Se você pegar um elástico de cabelo de uma mulher, né, e ele perder a elasticidade, ele vai ter a capacidade de esticar e não vai ter mais a capacidade de voltar. Se eu pegar o meu short, adoro jogar futebol, comprei um short novo para jogar futebol, minha mulher foi lá e colocou, veio muito sujo, colocou na água sanitária. A água sanitária acaba com o elástico da roupa. Então, o que acontece? Próxima vez eu pego lá o short, tá bonitinho, limpinho, quando eu tiro da máquina de lavar, e eu abro o short, eu entro no short, mas o short não aperta mais, fica caindo. Por quê? Porque ele perdeu a elasticidade. Então, a elasticidade é a capacidade de voltar na mesma proporção. Isso é extremamente importante, por quê? Porque se eu parar para pensar, a elasticidade, então, ela vai trabalhar no mesmo vetor da contração. Por quê? Porque a contração vai ser o quê? A tentativa de aproximação dos pontos de inserção, a tentativa de encurtamento. E por que tentativa de encurtamento? Porque eu posso ter uma contração concêntrica, uma contração isométrica ou uma contração excêntrica. Mas, em todas elas, eu vou ter o quê? A tentativa de aproximação. Qual é a diferença? É que na concêntrica eu vou ter força maior do que resistência. Na isométrica eu vou ter uma força igual à resistência. E na excêntrica eu vou ter uma força menor do que a resistência. Aqui eu troquei. Mas na excêntrica eu vou ter uma força menor do que a resistência. Ou seja, a resistência na excêntrica ela é maior. Então não significa que o cara não está contraindo. Só significa que a resistência para aquela contração ela está sendo maior do que a força. Então, ao mesmo tempo que o músculo está contraindo, ele está esticando. Felipe, mas o músculo está esticando. Ele está esticando, mas não está esticando porque ele quer. Ele está esticando porque a força no sentido contrário é maior do que a força de contração. Então, a força de contração está nesse sentido, a força de resistência está nesse sentido. Aqui eu tenho a força de contração e aqui eu tenho a força de resistência. Se a força de contração for maior do que a força de resistência, contração concêntrica. Se for igual, contração isométrica. Eu contraio sem movimento. Contração isométrica é extremamente importante, principalmente nos processos de reabilitação. E a excêntrica, então, mais ainda. Por quê? Porque na excêntrica você tem a contração e ainda tem o realinhamento de fibras, né, que vai trabalhar como se fosse um alongamento dinâmico. Beleza, mas não é para isso que a gente está falando disso. Estou falando só da contração no sentido de a elasticidade favorece o processo de contração. Por quê? Porque se eu parar para pensar, como a elasticidade vai trabalhar, então, na tentativa de encurtar, mas na tentativa de encurtar não saindo do ponto zero, na tentativa de encurtar partindo do princípio que eu estiquei. Então, se eu estiquei, eu tenho que fazer o quê? Voltar para a minha posição inicial. Como era a minha posição inicial? Mais curta. Então, eu vou estar tentando encurtar. Então, olha o que acontece.
Quanto maior for a elasticidade, maior vai ser a minha força de contração. Então, um músculo mais elástico vai ser um músculo mais forte. O que eu estou querendo dizer aqui? Que quanto mais eu conseguir esticar, maior vai ser a força que eu vou ter para voltar. Por quê? Porque eu vou juntar a minha força de contração com a minha propriedade elástica. Por isso, um músculo encurtado, ele tem pouca capacidade contrátil, tem pouca força. Um músculo alongado, ele tem muito mais força. Felipe, onde é que entra aí o conceito, então, de insuficiência muscular ativa, quando a gente está falando, então, da panturrilha? Se eu pensar na panturrilha, eu tenho dois músculos. Eu tenho o gastrocnêmio e o solear. O solear, ele é biarticular. Então, como a gente já tinha visto nesse desenho aqui, o que acontece? Ele está fazendo flexão plantar com o joelho flexionado. Aí, o que eu estou pensando? Nossa, o que ele está fazendo? Eu tenho, né, um músculo que é biarticular que faz exatamente isso. Flexão plantar com flexão de joelho. Então, é esse músculo que eu estou trabalhando? Não. Por que não é esse músculo que eu estou trabalhando? Porque se eu pensar nesse movimento, eu tenho dois pontos de inserção distintos. E eu faço força em duas articulações. O que ele fez aqui? Ele faz flexão de joelho. Eu estou fazendo flexão de joelho. Então, eu estou aproximando. Só o movimento de flexão de joelho já aproxima uma das extremidades. E depois, eu estou fazendo flexão plantar. Eu estou trabalhando o quê? Aproximando as duas extremidades ao mesmo tempo. Tá? Quando eu trabalho as duas extremidades ao mesmo tempo, eu trabalho com músculo encurtado. Então, a gente chama isso aqui de posição de favorecimento, então, vai ser uma posição que a gente favorece, então, a insuficiência muscular ativa. Tá? Então, é uma posição que vai favorecer, então, a minha insuficiência muscular ativa. Por quê? Porque eu estou encurtando um lado, encurtando outro lado. Eu estou trabalhando com o músculo o máximo de encurtado possível. Se o músculo está extremamente encurtado, ele não vai ter a mesma eficiência. Felipe, então, como é que eu vou fazer, então, para trabalhar uma maior potência? Se eu quero trabalhar uma maior potência dos músculos biarticulares, o que eu tenho que fazer? Eu estico um lado e depois eu encurto o outro. Então, o que ele está fazendo aqui? Quando eu estou fazendo isso, eu estou pegando, esticando esse lado. Quando eu estou esticando, o que eu estou fazendo? Estou aumentando a propriedade elástica e, consequentemente, eu vou favorecer o encurtamento que está vindo do outro lado. E aí eu vou potencializar esse vetor aqui. Esse meu vetor aqui é o meu vetor de contração. Então, essa minha contração, ela vai ser muito mais eficiente. Felipe, como é que a gente vai fazer isso aqui no carinha, então, que está lá sentado, então, vai estar trabalhando? Quando eu pego esse mesmo indivíduo e coloco esse indivíduo para fazer esse fortalecimento aqui em pé, o que eu vou estar pedindo para ele fazer aqui? Ó? Então, coloco aqui o pé dele aqui, ele vai estar ficando na ponta do pé, então, tá? Ele vai estar ficando na ponta do pé, ele está fazendo isso, ó. Está fazendo essa força aqui de contração. Mas o que eu estou fazendo aqui? Essa extremidade aqui, então, ela está subindo, mas a outra extremidade aqui em cima, o outro ponto de inserção, ele está alongado. Então, esse cara aqui está alongado. Por quê? Porque, na verdade, o nosso músculo gastrocnêmio, ele é um músculo que ele faz flexão de joelho. Se ele faz flexão de joelho e aqui ele está com extensão de joelho, eu posso dizer, então, que essa minha parte superior aqui, essa minha parte superior, então, ela está esticada. Então, eu estico em cima para, consequentemente, priorizar a minha contração onde? A minha contração embaixo. Então, eu estico em cima, é como se eu fizesse esse vetor aqui, vetor de alongamento na extremidade distal, para depois trabalhar um vetor de encurtamento na extremidade distal. Então, eu encurto a extremidade proximal para depois trabalhar, eu alongo a extremidade proximal para depois trabalhar o encurtamento da extremidade distal. E com isso aqui, eu vou favorecer, então, quem? Eu vou favorecer o meu músculo gastrocnêmio. Então, Felipe, tanto faz eu trabalhar gastrocnêmio ou solear sentado ou em pé? Não. Em pé,
Em pé eu entendo o quê? Em pé eu entendo com o joelho estendido, ó. Com o joelho estendido. Com o joelho estendido eu estou priorizando quem? Com o joelho estendido a gente prioriza o trabalho do gastrocnêmio. Com o joelho flexionado eu priorizo o trabalho do solear. Mas, Felipe, por que eu vou priorizar um? Por que eu vou priorizar outro? Quando que eu vou priorizar um? Quando que eu vou priorizar outro? Depende. Depende do quê? Depende do teu objetivo. Então, muitas vezes, o indivíduo ele pode chegar para a gente com uma lesão no solear, que é o profundo. Então esse cara, então, ele teve uma distensão no solear. Eu não posso trabalhar fortalecimento com ele? Deve, porque mesmo com lesão ele vai continuar andando. Então eu vou trabalhar o quê? Eu trabalho mais o alongamento do sóleo e o fortalecimento mais do gastrocnêmio. Por quê? Porque eu não vou trabalhar o fortalecimento de um músculo que está com lesão. Eu até vou trabalhar um fortalecimento, mas bem leve. Então eu posso fazer fortalecimento com ele, com o joelho flexionado e com o joelho estendido? Pode, mas qual vai ser a ideia? A ideia de trabalhar ele, o sólio vai ser trabalhar o sólio sentado, então, que vai ser o trabalho que vai priorizar o sólio, eu vou trabalhar o sólio sentado. Eu vou trabalhar com que objetivo? De recuperar. Objetivo de recuperar, contração isométrica, contração excêntrica, pouca carga. Pouquinha carga, mantenho, pouquinha carga, vou soltando. Pouquinha carga, mantenho, pouquinha carga, vou soltando. E, normalmente, nós que trabalhamos com fisioterapia, a gente trabalha o seguinte, na hora do concêntrico subir, a gente ajuda, faz um assistido, tá? E na hora de descer, então, você desce e vai freando o movimento, para trabalhar, priorizar fortalecimento excêntrico. Por quê? Porque o fortalecimento excêntrico, ele vai trabalhar, então, né, o realinhamento das fibras musculares e, consequentemente, então, vai reorganizar esse músculo para favorecer o processo, então, de cicatrização e de regeneração tecidual desse músculo. Felipe, mas eu tenho que trabalhar força também. Tem que trabalhar força porque você precisa andar, você precisa continuar fazendo atividade. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tirar a carga do gastrocnêmio e vamos jogar a carga do sólio, que está lesionado, e vamos jogar a carga para o gastrocnêmio. Como é que a gente faz isso? Aí a gente vai lá e aí a gente vai trabalhar, então, em pé. E a gente trabalha em pé, então, com uma carga maior. Felipe, mas o sólio também não vai entrar no trabalho em pé? Também vai. Mas aqui eu priorizo quem? O gastrocnêmio. Então, a gente vai colocar carga até o ponto de chegar a incomodar o gastrocnêmio. O gastrocnêmio, não, o sólio. Então, incomodou o sólio, a gente diminui a carga. Vamos trabalhar favorecendo, então, o trabalho do mais superficial, que é o gastrocnêmio, e, então, diminuindo, trabalhando com cargas, então, que não ativem tanto o sólio, nesse tipo de contração, que vai ser um tipo de contração, então, concêntrica. Agora, se a gente quiser priorizar o gastrocnêmio, né, e não só olhar, poxa, Felipe, agora a gente vai inverter, então, lesionei o gastrocnêmio e não lesionei o sólio. Tá? Então, tive uma lesão da cabeça lateral do gastrocnêmio, tive uma lesão da cabeça medial do gastrocnêmio. O que eu faço? Inverte. Faz o trabalho de fortalecimento sentado. Por quê? Porque aí eu trabalho concêntrico sentado para favorecer, então, o trabalho do profundo e trabalho o excêntrico em pé. Então, ou seja, com o joelho estendido, a gente, no concêntrico, na fase concêntrica, a gente faz um ativo assistido e depois faz só, trabalha excêntrica com uma carga mais leve. Para quê? Mesma ideia, reorganizar fibras musculares. Então, quando a gente pensa em conceitos, tá? Conceito de insuficiência muscular, que é extremamente importante, isso vai se aplicar só para esse cara? Não, vai se aplicar para vários outros músculos. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, quando a gente pega a pessoa aqui e coloca a pessoa, às vezes a gente via muito isso, opa, desenhei uma coxa meio gigante aqui, a gente via muito isso aqui, uma pessoa que está agachada aqui, aí o tronco dela está aqui, e aí a pessoa vai fazer esse movimento aqui, ó, de coxa. Um joelho aqui, fazer um pezinho mais curto para caber no meu desenho, tá? E aí a pessoa está de 4 apoios aqui e ela está fazendo esse movimento aqui. Então é muito comum, tá, a gente chegar na academia e ver a mulherada trabalhar aqui. Para quê? Para trabalhar esse músculo aqui, ó. Tá? Felipe, então ela está trabalhando aqui, né? O que ela está tentando trabalhar aqui? Não sei se dá para vocês entenderem a imagem aí, tá? Mas aqui então a pessoa está de 4 apoios e ela está fazendo um exercício aqui, então, de 4 apoios, onde ela vai botar, então, a caneleira dela aqui, tá? Então, ela bota a caneleira dela aqui, em volta da perna, caneleira aqui. Vai botar o peso aqui e vai ter
a força, então, de fazer o chute lá em cima, tá? Qual que é a importância disso? Qual vai ser o conceito de insuficiência muscular? Quem ela está querendo trabalhar aqui? Ela está querendo trabalhar esse cara aqui, ó, que é o músculo glúteo máximo. Mesma ideia que a gente tem quando a gente parou para pensar, então, lá na panturrilha. Olha o que acontece na panturrilha. Quando eu pego um músculo biarticular, eu sempre tenho que pensar em quem? No biarticular. Eu pego um músculo biarticular. Eu quero ativar o músculo biarticular, o que eu faço? Estico uma extremidade para encurtar a outra. Tá? Agora, quando eu quero inativar esse músculo, a inativação do músculo biarticular é o que a gente chama de insuficiência muscular ativa. Então, Felipe, mas o glúteo máximo não é biarticular, o glúteo máximo ele é monoarticular, beleza? Quem vai ser biarticular aqui? Quem vai ser biarticular, então, aqui, que eu vou estar colocando em azul, vão ser os nossos isquios, ó. Quando a gente para estudar os isquios, tá? Que estão aqui. Quem são os isquios? Semitendinoso, semimembranoso e bíceps femoral, que apesar de se inserir na cabeça da fíbula, a gente considera como grupo de músculos isquiotibiais, tá? Por quê? Porque eles fazem a mesma função. Qual é a função deles? Flexão de joelho e extensão de quadril. Por quê? Porque eles se inserem na tuberosidade isquiática, então eles cruzam a articulação do quadril e também cruzam a articulação do joelho. Felipe, então, quando eu faço esse exercício aí que eu estou fazendo extensão do quadril, eu não estou trabalhando também os isquios? Não. Por que você não está trabalhando os isquios? Porque eu estou fazendo isso com o joelho flexionado. A partir do momento que ela flexiona o joelho e projeta essa perna para cima, está priorizando quem? Está priorizando a extensão do quadril. Quando eu flexionei o joelho, a flexão de joelho gera uma insuficiência muscular ativa nos isquios. Consequentemente, eu jogo a carga para onde? Para o glúteo máximo. Felipe, e se por acaso ela colocar essa caneleira aí e deixar o joelho esticado? Vai entrar glúteo máximo? Vai, mas vai entrar mais quem? Mais o posterior. Ou seja, se eu trabalhar a mesma coisa, só que se eu pegar essa perna aqui e colocar a perna aqui e o joelho aqui, ou seja, com o joelho esticado, o que eu vou estar priorizando? Eu vou estar trabalhando muito mais posterior de coxa, porque o posterior de coxa ele vai estar fazendo força para a flexão de joelho, fazendo força para a extensão de quadril. E aí você vai estar trabalhando, então, outro músculo. Então, quando eu estou encurtando essa extremidade, uma das extremidades, né, que no caso aí, então vai ser lá no joelho, quando eu estou gerando um encurtamento no joelho, a gente está gerando uma insuficiência muscular ativa nos isquios tibiais. E isso a gente vai estar fazendo, então, o tempo todo. Tá? Toda vez que a gente está trabalhando, então, com músculos, que eu penso o seguinte, em várias articulações, quase todas as articulações, a gente vai ter músculos monoarticulares e biarticulares. Se eu quero trabalhar o monoarticular, Felipe, então a insuficiência muscular ativa, eu gero no mono ou no bi? No bi. Tá? E eu vou gerar no biarticular para jogar a força, então, ou jogar o trabalho mais para o monoarticular. Felipe, eu consigo gerar insuficiência muscular ativa no mono? Não, porque o mono só trabalha naquela. Então, como que eu vou gerar insuficiência muscular ativa nesse mono? Só se você encurtasse ele. Mas ele só tem esses dois pontos, ele só cruza uma articulação, então ele só faz esse movimento. E quando eu penso no biarticular, então ele faz movimento em duas articulações. Então, o que eu faço? Eu encurto uma extremidade para trabalhar a outra. Quando eu encurto aqui e trabalho o encurtamento da outra com esse músculo já encurtado aqui, eu vou ter uma perda de potência. Então, se eu quero trabalhar o biarticular, eu não posso gerar insuficiência muscular. Então, o que eu tenho que fazer? Estico uma extremidade, estico a outra, e aí vou trabalhar o encurtamento só de uma. Aí eu estou trabalhando quem? O biarticular. Exemplo, gastrocnêmio, estico lá embaixo, estico lá em cima, ou seja, joelho estendido, tornozelo em dorse, e aí você trabalha quem? Plante, 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 plante. Mas com o joelho em extensão. Aí eu estou priorizando esse cara. Quando eu dobrei o joelho, eu já encurtei uma extremidade. E aí, quando você coloca da dorse para a plante, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando já com o músculo encurtado. Então, eu nunca vou favorecer ele. Eu sempre vou favorecer quem? O cara que só faz a plante. Que, no caso, então, vai ser o meu gastrocnêmio. Tá? E com isso aí, então, a gente pode parar e a gente pode pensar o seguinte. Com esse tipo de raciocínio, a gente pode trabalhar qualquer músculo biarticular. Só que, além disso, eu tenho uma outra coisa.
tá? Que a gente precisa estar vendo aqui. A gente ainda vai ter que pensar num outro padrão aqui, que são outros músculos, então, que também fazem, tá, flexão plantar e que a gente não falou deles. Que músculos são esses? A gente vai ter esses músculos aqui, que são chamados, então, de... Esse aqui, da porção do sóleo ainda, mas eu quero pegar esse carinha aqui, ó, dos fibulares. Se a gente for parar para pensar nos fibulares, o que está acontecendo aqui com os fibulares? Tá? Os nossos músculos fibulares, então, eles vão ter a origem na fíbula e depois eles vão cruzar lateralmente, passam por baixo do maléolo lateral e vêm até aqui os ossos metatarsos. Tá? Então, a gente vai ter o nosso fibular longo, que a gente está vendo aqui. Toda vez que eu estou fazendo, então, um movimento, esse meu fibular longo, ele também faz flexão plantar. Poxa, Felipe, então a gente falou o tempo todo na panturrilha, que a panturrilha faz flexão plantar, que a panturrilha a gente está trabalhando o tempo todo durante a marcha, porque a flexão plantar, então, vai ser um movimento importante durante, então, a marcha. Sim, por quê? Porque a flexão plantar ela é extremamente importante quando a gente vai ativar essa musculatura aqui para fazer a projeção desse corpo para frente. Mas o que a gente tem que parar para pensar? Gastrocnêmio solear, eles são muito mais fortes. Quando a gente para observar trofismo do gastrocnêmio do solear, que vão aparecer mais aqui atrás, apesar de eu ter tirado, né, alguns ventos deles no comecinho do nosso vídeo, o que acontece aqui? Eles são muito mais fortes do que os fibulares. Olha a quantidade de ventre que eu tenho aqui, a quantidade de ventre que eu tenho aqui, para a quantidade de ventre que eu tenho aqui nos fibulares. Então, esses fibulares, não estou conseguindo destacar ele aqui agora, esses fibulares, então, que são os laterais, eles têm uma quantidade de ventre, aqui fibular longo, eles têm uma quantidade de ventre muito menor, então, do que o gastrocnêmio e do que o solear, no caso aqui mais profundo. Então, toda vez que eu penso num trabalho muscular, quem vai trabalhar mais? Quem tem mais fibra, quem tem mais trofismo. Só que se eu pegar um indivíduo sedentário que está começando a fazer caminhada, que está começando a fazer corrida, é muito comum que esse cara sinta dor na parte lateral da perna. Felipe, mas por que eu estou começando a fazer caminhada agora? Por que eu tenho essa dorzinha chata na parte lateral da perna? Porque esse carinha aqui, que tem um trofismo muito menor, que é o meu fibular, ele está sendo ativado. Ele está sendo ativado junto com o gastrocnêmio. Só que o teu gastrocnêmio e o teu sóleo estão fracos. Então, eu ativo os fibulares com a mesma intensidade que eu ativo o gastrocnêmio solear. Como ele é um músculo muito menos potente, ele acaba sendo sobrecarregado. Então, a gente sempre, né, quando a gente até fala de trabalho, de empresa, de qualquer coisa, a gente, ou em casa mesmo, a gente tem aquele ditado, né, sempre sobra para o mais fraco. Né? O que significa isso? O mais forte, ele não vai ser tão sobrecarregado e não vai sofrer tanto. Ele até sofre como os outros, mas ele tem uma capacidade de absorver esse sofrimento, uma capacidade de lidar com isso muito maior do que o mais fraco. Por quê? Porque ele vai ter um trofismo muito maior. Então, enquanto você não ajustar, enquanto você não conseguir hipertrofiar e fortalecer a panturrilha, gastrocnêmio e solear, você vai continuar tendo essa dorzinha. Então, essa dorzinha no compartimento lateral é chata? Sim. Ela é fadiga de quem? Fadiga dos fibulares. A partir do momento que você corrigir a sua pisada, que a biomecânica também é extremamente importante durante o exercício. A partir do momento que você corrige a sua pisada e que você anda certinho, e a partir do momento que você começa a trabalhar, fazer essa atividade com mais regularidade, né? Então, primeira semana incomoda um pouquinho, segunda semana vai incomodar menos, na terceira, na quarta semana, a tendência é você não ter mais a dor lateral. Por quê? Porque você vai gradativamente ativando mais os posteriores, ou seja, gastrocnêmio e sóleo. Consequentemente, se eu ativo mais gastrocnêmio e sóleo, eu sobrecarrego menos os fibulares. Se eu sobrecarrego menos os fibulares, ele trabalhando menos, trabalhando só o que ele tem que trabalhar, a tendência de ter dor, então, vai ser muito menor, tá? Então, esses fibulares, tanto o fibular quanto o fibular longo quanto o fibular curto, eles são também plantiflexores, então eles são sinergistas, tá? Do meu tríceps sural, do meu gastrocnêmio solear. Então, quem vai sofrer mais? Eles vão sofrer mais porque eles não estão preparados para isso. Agora, olhando aqui, poxa, Felipe, a gente falou então só de músculos posteriores, mas e os anteriores? Olha esse carinha aqui, ó. Aqui a tíbia, deixa eu isolar. Aqui está o meu músculo tibial anterior. Se a gente observar o tibial anterior, qual vai ser a característica do tibial anterior, então? Ele vai ser anterior e lateral, só que quando ele chega lá próximo do tornozelo, ele cruza.
Então, ele vai ser um importante flexor dorsal e o mais importante flexor dorsal. Só que ele não trabalha durante a carga, ele trabalha durante a fase de balanço e preparação para a chegada do pé. Então, se eu parar para pensar no meu músculo tibial anterior, ele trabalha muito mais de forma excêntrica, freando a descida do pé, né? Primeiro, né, isométrica, mantendo o pé em dorse para fazer a batida do calcanhar, e depois fazendo o quê? Freando essa descida. Ou seja, bati o calcanhar, ele vai frear a descida. Então, esse vai ser o trabalho principal do nosso tibial anterior. E esse tibial anterior, então, ele vai ser um importante dorsiflexor com inversão. Tá? Então, ele vai fazer dorse com inversão, porque se a gente for observar a inserção distal dele lá embaixo, então, ele vai estar inserido no compartimento medial e não no compartimento lateral. Então, ele não faz dorse com eversão, ele faz dorse com inversão de tornozelo. Mas qual é a predominância nele? A predominância dele, como é que ele vai trabalhar predominantemente? Ele trabalha predominantemente, então, em contração isométrica e contração excêntrica. Isométrica, mantendo o pé em posição para pisada, e excêntrica, então, quando eu faço o toque do calcanhar, primeira fase, então, da fase de apoio, né, a gente vai ter a fase de toque do calcanhar, depois a fase de aceitação de peso, tá? Aí ele vai estar trabalhando, então, dessa forma. E eu vou ter depois o meu músculo tibial posterior. O meu tibial posterior, vamos ver se eu consigo ver, esse aqui é extensor longo, não vou conseguir ver ele nesse atlas aqui. O meu tibial posterior, ele vai ter uma função extremamente importante quando a gente pensa no tibial anterior, quando a gente pensa na estabilização do tornozelo, principalmente na estabilização da articulação talo-crural. Por quê? Porque o tibial posterior, ele é o grande responsável pela estabilização da articulação talo-crural toda vez que eu faço plantiflexão. Quando a gente faz plantiflexão, a gente já viu em outros vídeos em relação à biomecânica do tornozelo, eu tenho o quê? Uma falha do encaixe do talos na pinça maleolar, que a gente já viu que o talos ele tem como característica ter a extremidade superior, a extremidade anterior mais larga do que a extremidade posterior. Então, se eu parar para tirar todos os músculos aqui, tá? Então, se a gente for... Aqui eu retirei a tíbia. Se a gente for retirando só os músculos, para dar uma olhada, então, na pinça maleolar, o que a gente vai observar na pinça maleolar? Deixa eu tirar essa parte superior também. A gente vai perceber lá na pinça maleolar, toda vez que a gente olha esse pé de cima, então, a gente vai ver na pinça maleolar, então, que o nosso talos, então, ele vai ser sempre maior na parte anterior e menor na parte lateral, tá? Vamos colocar ele mais aqui. Agora vamos tentar olhar ele de cima. Se eu for olhar o talos assim, de cima, tá? Vou tirar aqui a tíbia, tirar esses músculos aqui para a gente tentar olhar o talos, então, com a vista superior. Deixa eu tirar esses ligamentos. Aqui eu estou vendo o talos, então, ó, com uma vista superior. Opa, tá. Quando eu estou vendo esse talos aqui, então, com uma vista superior, o que eu posso observar? Que essa parte anterior aqui do talos, ela vai ser mais larga do que a parte posterior do talos. Então, o talos é como se fosse a patela, ele tem um formato mais ou menos parecido com a patela, um formato mais triangular. Então, o que acontece? Toda vez que eu faço a plante, essa parte que é mais alargada, que vai ser a parte mais anterior, ela sai da pinça. Quem fica na pinça? A parte mais posterior. Aqui ele está mais ou menos homogêneo, tá? Porque isso aqui é uma imagenzinha, né? um atlas em 3D, tá? Mas quando a gente observa no laboratório de anatomia, você percebe, então, que essa face articular talo-crural aqui, ela vai ser mais estreita posteriormente e mais alargada anteriormente. Toda vez, então, que eu estou tirando essa parte alargada do encaixe da pinça, o que está acontecendo, então? Eu estou ficando com uma posição de ajuste frouxo, estou ficando com uma folga muscular. Então, onde que entra a função, então, do meu tibial posterior? O meu tibial posterior vai ser o grande responsável por abraçar, ou seja, por estar tentando comprimir, então, essa pinça maleolar, fazendo com que, né, durante a flexão plantar, eu não tenho uma falha tão grande de posicionamento do talos que favoreça uma entorse por inversão. Então, quando a gente pensa, o tibial anterior, ele trabalha na dorse.
O tibial posterior ele é um músculo extremamente estabilizador. Estabilizador de quem? Estabilizador da articulação talocrural durante os movimentos de flexão plantar, principalmente flexão plantar com inversão, que são movimentos que a gente faz durante o tempo todo aí que a gente está andando, tá? E aí com isso a gente fecha esse nosso conteúdo aqui, então, de músculos posteriores da perna, músculos da perna de forma geral, mas não só falando de músculos da perna, né? Falando de músculos da perna, falando, então, de conceito, então, de insuficiência muscular ativa. A gente ainda tem um conceito que a gente chama de conceito de insuficiência muscular passiva, tá? No canal eu tenho uma aula só sobre insuficiências musculares, que até o tema da aula é insuficiências musculares, onde eu falo, então, um pouco de insuficiência muscular ativa e dou exemplos também de insuficiência muscular passiva. Na insuficiência muscular passiva, a ideia vai ser mais ou menos parecida, só que eu não estou pensando, então, no encurtamento, no fortalecimento, estou pensando no alongamento do músculo. Na hora de alongar, eu posso alongar priorizando um grupo ou outro grupo, tá? A ideia, o raciocínio vai ser mais ou menos parecido, mas a gente tem uma aula específica só sobre isso, tá? E aqui a gente fecha, então, nossa aula de músculo da perna, sempre correlacionando, então, o músculo com a biomecânica e com a função dele no nosso dia a dia.